Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje você acompanha a entrevista com o físico, palestrante espírita Otacílio Rangel, que lançou um livro durante o nosso 32º Congresso Espírita de Goiás. Você acompanha ainda a dica de leitura da semana, o quadro Tira Dúvidas com Eusita e Eusi, o Momento Cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa que é feito para você. Fique conosco. Hoje você acompanha a entrevista feita por Angélica de Pádua com Otacílio Rangel, que lançou durante o nosso congresso o livro Das Causas Primárias. E é sobre esse assunto que você acompanha a entrevista a partir de agora. Olá, estamos aqui hoje com Otacílio Rangel falando sobre o tema Ciência e Espiritualidade, propulsores da educação. Seja bem-vindo, Otacílio. Muito obrigado, Angélica. É um prazer para mim estar aqui também. Eu quero que você comece falando o que é verdadeiramente essa educação com Cristo. Educação com Cristo é transformação definitiva da alma, dos enganos da ilusão da vida terrena para a grandeza da vida espiritual, que é permanente. Enquanto nós estamos no corpo físico, a gente tem sempre uma visão imediatista das coisas. Mas quando a gente começa a compreender os ensinamentos espirituais trazidos pela doutrina espírita e mostrado com clareza como foi ensinado por Jesus, a nossa vida muda de direção e nós passamos a investir no que é permanente. E os nossos interesses mudam. E qual que é a importância da ciência nessa educação? A ciência abre caminhos, porque o conhecimento científico, em todas as áreas do conhecimento humano, desenvolve em nós a intelectualidade. E desenvolvendo a intelectualidade em nós, nos ajuda a compreender claramente o significado do certo e do errado. Porque a gente vai compreendendo as leis da natureza. Primeiro, as leis da física, as leis da química, da biologia, e que vai nos mostrando a precisão e a beleza de como funciona aquilo que nós chamamos de natureza. Mas a partir daí, a gente vai também desenvolvendo um conceito de relação, a partir do agradável e do desagradável, para um conceito de bem e mal. E com esse conceito de bem e mal, a gente começa a perceber que o bem não é só bem para a gente e que o mal não é só mal para a gente, é para os outros também. Então, um conceito de responsabilidade coletiva começa a surgir dentro da gente. E o lado moral da nossa realidade começa a crescer. Então, a intelectualidade e a moralidade começam a crescer juntos. É como um pássaro desenvolvendo as duas asas. E com esse entendimento, a gente começa a aprender a usar esses dois recursos, não só em nosso favor, mas em favor daqueles que estão à nossa volta. E aí a gente esbarra com a espiritualidade mais profunda, e esbarra e começa a compreender os ensinamentos de Jesus. Descobre que a gente não é homem nem mulher, mas a gente é um espírito encarnado, um corpo masculino ou feminino, que é transitório, que serve de instrumento para o nosso progresso definitivo como espírito que busca a plenitude. E como que a gente pode conciliar esses dois recursos? Com o bom senso. Aliás, bom senso é uma coisa curiosa, porque um filósofo já disse isso. Bom senso não é uma das coisas em que Deus foi pródigo e distribuiu muito bem, porque todo mundo acha que tem juízo e bom senso. Ninguém reclama. Mas a gente mostra isso nos nossos atos. E é através dos nossos atos que a gente vai demonstrando que esse senso, né, vai crescendo dentro da gente, de maneira a gente a conciliar todas as coisas da vida. Quer dizer, o conhecimento intelectual, que faz a gente muitas vezes se destacar no meio social, perde o sentido quando ele é mal utilizado, porque ele acaba sendo danoso.
Mas quando a gente alia ao conhecimento intelectual os valores da responsabilidade coletiva, que são os valores morais, nós então percebemos que esse é o caminho que nos traz tranquilidade interna, satisfação pelo ato de viver em conjunto e que nos realiza como uma criatura mais plena. Então essa conciliação é feita quase que naturalmente. O pássaro que bate as asas para voar, ele não pensa nisso mais. Ele simplesmente aprendeu. Batendo as duas asas uniformemente, em conjunto, ele ganha altura, ganha plenitude naquilo que ele sabe fazer. E nós vamos aprendendo isso com esses dois conceitos que, a rigor, representa toda a riqueza do ser humano. O indivíduo tem o quê? Ele tem o que ele sabe e o que ele sente, porque todas as outras coisas são transitórias. Se num desastre, por exemplo, como a gente já viu acontecer muitas vezes, um prédio rui, sem dar tempo das pessoas lá dentro tirar as coisas de valor, a gente perde até as fotografias de família. A gente fica desnudado. O que a gente tem a partir daí? Tem que começar tudo de novo. Mas o conhecimento e o sentimento, esse é da pessoa. Pode ruir o prédio que quiser, ele nunca perderá. Então são essas duas riquezas que a gente precisa investir na vida. Mas até compreender isso, a gente leva um tempo. Até o pássaro aprender a voar, ele também leva um tempo. Nós vamos para um breve intervalo. Antes, você confere a dica de leitura da semana. E voltamos daqui a pouquinho para mais um bate-papo com Otacílio Rangel. A dica de livro de hoje é essa, das causas primárias, do Otacílio Rangel. Por que eu estou dando essa dica? Trata um assunto que para muitos é árido, que é a parte científica do Livro dos Espíritos, em especial sobre a criação. As primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, aqui são só 16 perguntas e rendeu um livro muito bom, por sinal. Então é a dica de hoje, leiam, estudem, mas não fiquem só nas 16 que ele tratou, não. Caminhem na leitura e vão no Livro dos Espíritos até a última questão. Mas vocês verão a qualidade desse livro que vale a pena ser lido. A Fraternidade Sem Fronteiras está apoiando aproximadamente 3.000 crianças numa das regiões mais desafiadoras do mundo. Então nós estamos convidando você do movimento espírita para nos ajudar, porque nessas regiões existem 600.000 crianças que precisam de apoio. Então nós convidamos a todos para que venham participar conosco, acessando fraternidadesemfronteiras.org.br e apadrinhando uma criança. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Estamos de volta na nossa entrevista com Otacílio Rangel. Acompanhe. Hoje em dia, ser um cientista e um religioso ao mesmo tempo, as pessoas acreditam que são coisas opostas. É isso ou não é? Não, esse conceito de que a ciência e a religião são duas áreas divorciadas surgiu, no momento em que a sociedade, os seres humanos, rechaçaram o controle que a religião fazia sobre as mentes das pessoas. Porque a religião mal utilizada é como castrar ou cortar as pontas das asas, das penas das asas da intelectualidade. Isso durou um tempo, principalmente na história da civilização oriental. A algum momento, o ser humano se rebelou contra isso, e quando a gente se rebela contra uma coisa, a gente fica absolutamente contra ela. Então a gente não a aceita, não há uma concordância de conciliação, ela só vem com o tempo. Então a ciência e a religião se divorciaram no século XVIII, no século XIX, o racionalismo cresceu bastante, as pessoas passaram a ter liberdade de pensamento, mataram na filosofia aquele domínio da religião e
mataram a ideia de Deus como era apresentada. E aí a ciência começou a desenvolver sozinha, sem os conceitos religiosos. Mas atualmente essa coisa está num caminho de volta, porque se a ciência é laica, se a ciência busca o conhecimento pelo conhecimento, os cientistas são criaturas humanas e elas têm religiosidade. Mas hoje há uma visão diferente, porque todo cientista procura um Deus diferente daquele Deus que a cultura teológica construiu na nossa cabeça. E nesse sentido a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela começa no Livro dos Espíritos com a pergunta correta. Ao invés de falar sobre Deus, utilizando os conceitos velhos, ela começa de novo. E Kardec faz uma pergunta a mais simples e mais própria possível. Que é Deus? Que coisa é Deus? Não quem. Porque quem já tem um modelo antropomórfico. Quem a gente usa para pessoas. Não é? Então Kardec pergunta, que é Deus? E os espíritos se sentem livres para dar um novo conceito. E veja que o conceito que os espíritos dão desmaterializa completamente a ideia de Deus. Deus é inteligência suprema, causa primária de tudo. Então isso muda a direção do pensamento humano sobre Deus. Muito profundo, essa resposta é profunda mesmo. Otacílio, você está lançando em nosso congresso aqui do estado de Goiás o seu livro das causas primárias, o Livro dos Espíritos em sua primeira parte, A Ciência de Hoje, pela editora da FEEGO, né? Conta um pouquinho pra gente sobre ele. A ideia desse livro surgiu num congresso em que o Livro dos Espíritos estava fazendo 150 anos aqui em Goiânia. E me propuseram um tema para falar no congresso chamado A Ciência e a Religião. Quem tem razão? Um tema desafiante para mim, né? Vem bem na direção da sua pergunta anterior. E eu então comecei a estudar o tema, buscar fontes e encontrei na primeira parte do Livro dos Espíritos todo o material que eu precisava para isso. E obviamente com os conhecimentos atuais que a sociedade humana tem conquistado através do avanço da ciência, da compreensão da liberdade de pensamento. E estudando essa primeira parte do Livro dos Espíritos, nós percebemos que ela precisava de um facilitador para que a gente pudesse adaptar os conceitos novos da ciência à maneira com que Kardec formulou as perguntas, porque ele utilizou o conhecimento de mais de 150 anos atrás. Por exemplo, a pergunta, o que é matéria? Na verdade, a pergunta que ele enuncia, podemos pensar que matéria é algo impenetrável, rígido, e aquele conceito de corpos que a gente pega sensorialmente. O conceito de matéria hoje é diferente. A ciência avançou bastante, nós entramos no conhecimento da estrutura da matéria, descobrimos que o átomo é uma estrutura complexa, de várias partículas em interação, é um mundo dinâmico, né? A energia ganhou um conceito novo, porque na época de Kardec o conceito de energia não era utilizado o conceito de fluido. Né? Quer dizer, quando um corpo era quente, ele tinha muito fluido calórico. Em contato com um corpo frio, que tinha pouco fluido calórico, o fluido calórico do corpo quente passava para o corpo frio. Era como se algo, né, material que representasse o calor fluísse de um lado para o outro, na direção do corpo quente para o corpo mais frio. O conceito de eletricidade era o mesmo, porque na época de Kardec o eletromagnetismo já estava quase pronto, faltava muito pouca coisa. O conceito do eletromagnetismo clássico que a gente ainda tem. Então, a corrente elétrica era um fluxo de fluido elétrico de um corpo para outro, que permitia essa passagem. Então, esses conceitos permeavam no lugar de energia. Hoje a gente tem outra visão, não é? A gente tem fluxo de energia. A gente pode chamar de fluido ainda, a palavra é adequada.
mas a interioridade desse conceito mudou, a essência do conceito mudou. Então era preciso trazer para essa primeira parte que fala sobre as origens, o que é Deus, o que é matéria, o que é espírito, a relação entre espírito e matéria, a apresentação do fluido cósmico universal, na pergunta 27. Então, era preciso que a gente tivesse uma visão de ciência de hoje. Então, eu achei que era minha responsabilidade, como estudioso da ciência, fazer esse trabalho, pegar cada questão das 75 perguntas que compõem essa primeira parte do Livro dos Espíritos e mostrar como Kardec perguntou, utilizando o conhecimento da época, como os espíritos responderam, como a ciência avançou, o que os espíritos adiantaram que se confirmaram com as descobertas da ciência, se tinha alguma contradição e não tem nenhuma, não é? E como é que a gente pensaria hoje? Se Kardec estivesse hoje formulando esse questionamento, ele faria diferente, porque ele faria com os conceitos de hoje. Então, o propósito do livro é esse, é dar subsídios do conhecimento científico atual em cima desses conceitos que estão exarados nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Por isso eu fiz questão de não mudar o título, das causas primárias, porque é o título dessa primeira parte, mas colocando essa explicação de que é uma visão da ciência de hoje sobre essa expressão de questionamento de Kardec e a expressão de resposta dos espíritos, que foram precisamente sábios em responder para Kardec. Quando Kardec, por exemplo, faz essa pergunta sobre matéria, sobre corpo, os espíritos respondem, mas existe um estado de matéria que você não chamaria de mal, o mundo não chamaria de matéria. É tão sutil, tão especial, que não fere os sentidos nossos, por isso não é entendido naquela época como matéria. E hoje a gente tem um conceito diferente, porque matéria e energia são dois conceitos da ciência que são íntimos. Nós vemos na experiência material, em laboratórios, partículas com massa se transformar em radiação luminosa. Quer dizer, uma coisa tem matéria, exerce o efeito gravitacional, o efeito eletromagnético, e o outro é uma pura onda de energia. Né? Essa transformação de matéria e energia, que a gente explica também através da decomposição do átomo na fissão nuclear, fazendo a bomba ou a energia nuclear, como a gente quiser, do mesmo jeito na fusão de partículas menores para constituir átomos mais pesados, sempre sobra um pouquinho de massa se transformando em energia. E a maneira de calcular isso é usando essa fórmula mágica, né, que o Einstein tão bem colocou na sua teoria. É energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Um pouquinho de massa se transforma em uma quantidade imensa de energia, porque a velocidade da luz é imensa e ela entra ao quadrado, ela vezes ela. Então, você transforma um pouquinho de matéria em um monte de energia. E a gente hoje tem esse conceito de forma diferente. Então, matéria para nós é uma espécie de energia coagulada numa forma que tem efeito gravitacional. Nós vamos novamente para um breve intervalo. Você acompanha agora a dúvida da semana com Ilzi e Elzita. E voltamos daqui a pouquinho para mais conversa com a Tarsilo Rangel. Até já! Programa Encontro Fraterno, respondendo a pergunta de você que está nos assistindo. Hoje contamos com a presença de Elzita Melo Quinta. Ela vai nos responder a questão que foi feita nesses termos. A cura do mal no perispírito leva à cura de seu correspondente no corpo físico? Ou melhor ainda dizendo, ou pode acontecer de não haver uma cura plena no corpo físico? Como você responderia, Elzita? Olha, toda enfermidade é uma sujidade espiritual. Nós sabemos que todas as doenças, que todas as enfermidades, elas estão
no mapa real do corpo físico, que é o corpo espiritual. O que significa isso? Que o corpo físico ele irá funcionar como um filtro, como um mata-borrão que absorve todas as impurezas. As doenças que carregamos conosco fazem parte dos nossos excessos, dos nossos desatinos, das nossas vivências desregradas. E tudo isso foi registrado na nossa caixa preta, que é o corpo espiritual. E toda cura procede primeiro do espírito, porque está vinculada a uma capacidade nossa de renovação espiritual no nosso modo de sentir, no nosso modo de perceber. Então pode acontecer de um perispírito ser totalmente limpo de todas as suas impurezas e essa limpeza não atingir totalmente o corpo físico? Veja só, é possível sim, porque esse filtro, de repente, dentro da sua constituição e de seu período de existência, não consegue ter tempo suficiente para filtrar as impurezas perispirituais. Então, tudo o que nos acontece fica registrado no corpo espiritual. O importante é a nossa renovação no aqui e no agora, para deixarmos o registro somente daquilo que é belo, nobre e bom. Porque os nossos descuidos, nós teremos que repará-los. E toda cura realmente, a princípio, procede do espírito. Se você duvida, recomendamos a leitura da página 86 do livro Fonte Viva, capítulo 86, Estás doente? Quando Emmanuel comenta o versículo do apóstolo Tiago. E o Senhor salvará o enfermo, e a fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E Emmanuel começa, estás doente? Mas de que adianta os socorristas da terra e do plano espiritual se desvelarem a seu favor se você continua insubmisso, se você continua magoado, se você continua triste? Traduzindo, se você não faz nada para sair da situação complicada em que você está. Nós todos precisamos nos ajudar, renovando-nos pelo nosso modo de sentir, procurando todas as condições que a medicina da Terra nos fornece agora, procurando todas as condições dos atendimentos espirituais, atendendo o corpo espiritual, fazendo o melhor a nosso alcance, para que a vida seja realmente plena, plena de realizações, mas sobretudo plena de modificações essenciais. Agradecemos seus lúcidos esclarecimentos e queremos dizer a você que assiste o programa Encontro Fraterno que poderá acessar para seus questionamentos futuros tiradúvidas@fergo.org.br. Obrigada. Convidamos o nosso caro telespectador e a nossa cara telespectadora a ficarem atentos. 25 a 28 de fevereiro do próximo ano, teremos o nosso congresso aqui em Goiânia. E o tema, vida, desafio e soluções. Quem não tem desafio? O Espiritismo tem soluções. 25 a 28 de fevereiro de 2017, o nosso congresso aqui no Centro de Convenções. Muito obrigado. Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista feita por Angélica de Pádua com Otacílio Rangel, falando das causas primárias. Acompanhe. E você acredita que Kardec e a espiritualidade eles foram até um ponto porque esse ponto era o necessário para aquele momento? Tem dois objetivos isso. O primeiro é que os espíritos não vão fazer
por nós o esforço que o homem tem que fazer. E o segundo é que as revelações têm que ser limitadas à capacidade moral dos homens de utilizá-las. Então, esses dois pontos são pontos norteadores para o trazimento das revelações espirituais aos homens. Claro que os espíritos adiantam informação, por exemplo, falando que existe matéria no estado que vocês nem imaginariam. Aí a ciência descobriu esse estado da matéria. O primeiro estado foi o estado radiante, né, que explica os raios cósmicos, né, e explica, por exemplo, o estado do Sol, que é um estado de plasma. O Sol não é sólido, porque a temperatura da superfície é de mais de 6.000 graus. No interior, a temperatura é absurda, mais de 100 milhões de graus. Então não há estado material que resista a temperatura desse tipo. Então é um agregado de partículas e energia num estado de equilíbrio por causa da pressão enorme e da força gravitacional que mantém o equilíbrio dessa bola de fogo fantástica que nós conhecemos como nossa estrela-sol. E todas as estrelas são assim. Tá certo? É um estado de matéria que a gente não conhecia, o estado de plasma. Os espíritos adiantaram informação desse tipo. As partículas elementares que a gente estuda hoje na ciência, não é, que explica a estrutura da matéria, são estados de matéria que a gente não conhecia antes. Então, todo esse conhecimento foi descoberta dos homens, mas os espíritos disseram que existia. E você acredita que o nosso livre-arbítrio, ele é um mecanismo da nossa evolução? Com certeza. Porque veja, quando o homem ou o princípio inteligente atinge a consciência da sua própria individualidade, ele deixa de ser um princípio inteligente para ser um espírito. A gente chama, segundo a doutrina espírita, de espírito a partir do momento em que um princípio inteligente que se desenvolveu nas formas mais primitivas da vida adquire a consciência de si mesmo. Então ele faz uma diferença, porque eu estou aqui e o resto é o mundo. Então ele se destaca do mundo porque ele dá importância à sua própria individualidade e precisa disso. Então nesse processo ele começa a ter acesso à memória. O animal não tem um acesso consciente à memória. Ele usa da memória como processos instintivos para repetir e sobreviver, fazer coisas, representar o seu papel no processo da vida, mas ele está em desenvolvimento como um princípio inteligente. Ao adquirir a consciência, o espírito começa a ter acesso à memória e ele pode então dizer o seguinte: hoje eu comi uma banana descascando, amanhã eu vou comer com casca. Ele pode tomar essa decisão. Os animais repetem sempre o processo de alimentação. Raríssimas exceções, eles fazem diferente, mas eles buscam a facilidade no alimento. O homem pode diversificar porque ele aprendeu a escolher. Então o livre-arbítrio começa a rudimentar assim e evolui até as decisões de importância coletiva. Então o livre-arbítrio desenvolve com a intelectualidade e a intelectualidade desenvolve com a experiência e a ação. Então, por isso que é preciso ter muitas vidas, porque a gente vai acumulando experiências, tendo acesso à memória dessas experiências, a gente vai fazendo associação de ideias e criando coisas novas, e caminhando, e desenvolvendo o poder de escolha. Então, a gente desenvolve o livre-arbítrio. É a bênção da criação divina, né? Mas olha que coisa interessante. Se a gente tivesse só a capacidade de escolha, isso seria danoso. Porque a gente podia escolher coisas ruins e ser autodestrutivo. Então, junto ao livre-arbítrio, há um conceito novo, uma lei nova, moral, que trabalha junto com a liberdade, que é a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Quer dizer, você faz, você delibera, faz e é obrigado a acompanhar as consequências. Então, as consequências vai te mostrando o rumo. Quer dizer, o papel da lei de causa e efeito não é punir, é mostrar se deu certo ou se deu errado.
não é? É muito interessante ter essa visão, que é a visão que a doutrina espírita nos passa. Antes a gente pensava, fiz uma coisa errada, estou em pecado, vou para o inferno. Não tem remissão para mim. E hoje a gente compreende que a lei de justiça divina não é assim. Ela é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que te mostra que aquele caminho não foi adequado e te sugere, com o sofrimento, uma mudança de direção. Então, o livre-arbítrio, causa e efeito, são duas arestas do crescimento espiritual. Vão caminhar juntos. Né? Vão caminhando juntos. E vai delimitando a ação do espírito e abrindo cada vez mais. Porque quanto mais o espírito adquire consciência e experiência, mais capacidade ele tem de escolha, mais responsabilidade ele tem, mais a ação da lei de causa e efeito fica sutil. Tarsilo, muito obrigada por estar aqui conosco. Espero que faça ainda muitos livros para nos ajudar nos nossos estudos, viu? Muito obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. O nosso programa está chegando ao fim. Você confere ainda o Momento Cultural e desejamos que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigada por estarem sempre conosco. Fiquem todos com Deus e até mais. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criar um elo de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na tela, na mente os seus passos, por toda Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. O roteiro de paz que a gente tanto quer. O roteiro
e paz que a gente tanto tanto quer.